Pessoal, nesse vídeo eu vou contar para vocês o que eu fiz para conseguir comprar minha casa aos 14 anos de idade. Qual foi o processo que eu precisei passar para tornar esse sonho realidade? Ah, mas vocês devem estar imaginando assim, com certeza ela conseguiu comprar nessa idade? Deve ter tido pai rico, nasceu em berço de ouro, tinha muito dinheiro. Não, gente, nada disso. Eu quero adiantar para vocês que eu não nasci em berço de ouro, pelo contrário, eu venho de uma realidade financeira, familiar, que faltava até alimento dentro de casa, então não foi simples assim não. Para conseguir realizar esse sonho, eu passei por muita coisa. Gente, desde criança eu sempre fui muito sonhadora. E meu sonho era diferente das outras crianças. Eu sonhava em dar uma vida melhor para minha mãe, eu sonhava em nunca faltar alimento na nossa mesa, porque eu venho de uma realidade financeira muito difícil, faltava até comida na mesa. E aí eu pensava, meu Deus, será que um dia a gente vai conseguir melhorar essa situação? Hoje, na minha convicção, eu vi que eu tinha muita fé e eu não percebia que mesmo como criança ali, Deus já estava agindo no meu coração, colocando a sementinha da esperança, que eu poderia acreditar sim que eu iria conseguir realizar os meus sonhos. Então, gente, eu comecei a trabalhar bem novinha, né? Desde os meus 9, 10 anos de idade, eu já comecei ali a trabalhar para ganhar meu dinheirinho, para ajudar minha mãe nas despesas da casa. E se fosse nos dias de hoje, e o conselho tutelar ia bater lá na casa da minha mãe. Mas eu sou da época de que as crianças ali ajudavam de alguma forma. E a gente é raiz, né, gente? A gente não era Nutella, não, a gente era raiz. Então eu não via problema nenhum em trabalhar, em ajudar ela. Isso me fez amadurecer muito, isso me fez crescer muito como ser humano. Eu só tenho a agradecer, mesmo em meio a tantas lutas, tantas situações ali que eu poderia levar para um outro lado, mas eu escolhi trabalhar, ser uma pessoa de bem, ter valores, princípios ali, e mesmo tudo aquilo que aconteceu, aquele contexto ali que eu poderia dizer, não, ficar revoltada, né? Meu pai não me ajuda em nada, minha mãe está nessa situação, mas eu escolhi o caminho do bem. Então eu trabalhava desde cedo para ajudar ela, e aí eu vou contar para vocês como é que foi, como nasceu esse sonho dentro do meu coração. Então, gente, um dia eu sentei, chamei minha mãe para conversar, e aí eu falei assim, mãe, como é que eu faço para conseguir comprar uma casa? Eu tenho um sonho de comprar uma casa. Aí ela riu, né? Ela falou assim, uai, minha filha, como assim? Acho que ela pensou assim, uma menina ali de 11, 12 anos, né, já com esse pensamento de comprar uma casa. Mas eu sentei sério com ela e falei, mãe, como é que eu faço para comprar uma casa? Eu tenho muita vontade de comprar uma casa. Ela riu e falou assim, tem que ter dinheiro. Eu falei, isso eu sei, tem que ter dinheiro. Eu tenho que trabalhar para conseguir bastante dinheiro. Eu falei assim, mas eu já trabalho, eu quero que a senhora me ensine qual o passo que eu tenho que dar para comprar essa casa. E aí foi muito engraçado, porque na época, meu primeiro emprego foi cuidar de criança, né? Eu cuidava de duas crianças ali das vizinhas. E aí eu também comecei a lavar louça, limpar a casa dessas mulheres, né? E ganhar um troquinho a mais. E aí eu fui sentindo gosto de ter o meu próprio dinheiro. Nessa época eu ajudava minha mãe, mas não era tanto, porque a renda que eu tinha, gente, na época que eu cuidava das crianças, era R$ 20 por mês, que cada uma me dava, e para limpar a casa eu ganhava R$ 5 a diária. Então, assim, para uma criança era muito dinheiro, eu achava que eu já estava rica. Por isso que eu sentei com ela e falei que eu queria comprar uma casa com esse dinheiro. Então, ao longo da vida, minha mãe foi me ensinando muitas coisas, muitos valores, muitos princípios que eu carrego até hoje na minha vida. Mas, assim, o passo a passo que ela me deu para mim conseguir realizar esse sonho, gente, de uma mulher, eu preciso dizer que ela não tinha escolaridade nenhuma, era uma pessoa que só estudou a primeira série, só sabia fazer o nome dela, mas ela tinha uma sabedoria que vinha do alto. Eu falo que a sabedoria que a minha mãe tinha vinha de Deus, porque o passo a passo que ela me deu para mim conseguir concretizar esse sonho, geralmente é essas pessoas que mexem com finanças, geralmente é esses os conselhos que eles dão. E é nesse vídeo eu vou contar para vocês qual foi o passo a passo
que eu tive, né, que fazer e o que ela me ensinou para me conseguir realizar esse sonho. Então, para a gente conseguir realizar um sonho, a gente primeiro precisa transformar o nosso sonho em metas e objetivos. Na época ela não me disse essas palavras, lógico, mas hoje eu entendo que era justamente isso que ela estava dizendo. Por quê? Eu vou explicar. Ela falou o seguinte para mim: filha, você vai pegar um caderno, vai trazer aqui. Nesse caderno você vai anotar o seguinte, coloque aí, meu sonho, comprar uma casa. Eu falei assim, por que eu tenho que anotar no caderno? Ela falou, não, eu quero que você anota, porque tudo nasce de um sonho. Então, se você sonha em comprar uma casa e você concretiza esse sonho, não com essas palavras, gente, porque ela não era mulher culta, assim, de estar falando coisas difíceis. Ela falava assim, porque se você nasceu esse desejo de comprar casa, tá no seu coraçãozinho, coloca no caderno, para você olhar para ele e lembrar todos os dias que aquela é a sua meta, o seu objetivo de vida. E aí eu peguei o caderno, anotei lá, comprar uma casa. Foi muito, muito interessante, gente, porque esse é um passo muito interessante. É um conselho que eu dou para vocês, façam isso. Se vocês têm um sonho de comprar algo, de fazer algo, transfira esse sonho para o caderno. Materialize esse sonho, porque ali vai começar a sua jornada. A partir do momento que você anota ali, é como se você desse o primeiro passo. Então eu precisei desenvolver algumas metas para tornar esse sonho real. Existem metas de curto, médio e longo prazo. E essa é uma meta de longo prazo, porque não é normal, né? Assim, do nada, você que tem uma renda familiar muito baixinha, igual a gente vivia ali, minha mãe vendia bolo em porta de empresa, ela costurava, né? Na época vivia muito de costura. Então, assim, não era uma coisa muito simples de se conseguir. Imagina uma criança ali de 11 para 12 anos, né, ter esse pensamento, e eu consegui com 14 anos. Então, aí foi o primeiro passo, eu anotei, e aí eu fui para o segundo passo. E o segundo passo, a gente precisa anotar todas as entradas e todas as saídas. Todas as entradas de dinheiro que você recebe, seu salário líquido ali, né? Ou de bicos que você faz, né? Que tem uma rendinha ali que entra também, então a gente precisa anotar tudo. E ela falou na simplicidade, falou, filha, você precisa anotar todo o dinheirinho que você ganha, porque era assim que ela fazia. Então eu anotava, como ela tinha diversas rendas, né? Ela vendia bolo, ela costurava, ela vendia tempero, então assim, todas as rendas dela era tudo anotadinho ali no caderno, tudo que entrava. E também ela anotava tudo que ela gastava. Então ela falou isso pra mim. Nesse mesmo caderno você vai anotar todas as suas entradas e tudo que você comprar também tem que ser anotado. Esse é um passo muito importante. Gente, o mais interessante foi que quando eu comecei a anotar, me deu um desânimo muito grande. Eu desanimei porque eu vi que era muito pouquinho. Por exemplo, eu recebia R$20 de cada uma, né? Colocava lá R$40 a entrada. Aí eu lavava a louça. Eu queria, sabe, lavar a louça todo dia. Eu queria arrumar a casa da pessoa todo dia. Minha mãe, calma, minha filha, você é uma criança, você também tem que ter tempo para brincar, você tem que ter tempo para estudar. Eu falei, mãe, mas tá ganhando muito pouquinho, vai ser muito difícil comprar ela. Calma. A paciência, filha, é o primeiro de tudo que você tem que ter. Você tem que ter paciência. Isso aí não é para agora, é para muito tempo. Então, tenha calma. E eu falava, ei, tem prato para lavar hoje? Ei, tem alguma coisa aí para fazer? Porque eu recebia à vista, né? Então, eu era bem interessada em ganhar o dinheirinho. Então, vamos lá para a terceira dica. Tenha uma renda extra. Como eu falei que eu estava ganhando muito pouco, eu estava insatisfeita já, misericórdia. Trabalhava, mas que o dinheiro não rendia. Aí minha mãe, ela fazia salgado também para entrega, né? Nas lanchonetes, ela fazia salgado para aniversário. E ela me ensinou. Nisso eu já estava aí com 13 anos. E aí eu comecei a fazer salgado para vender na escola. Aí eu falei com a mãe, me ensina. Ela fazia a massa, porque era muito pesada, e eu modelava. Ela temperava ali o frango, os recheios, e eu só modelava e fazia todo o resto, né? Fritura, eu também fritava. E aí eu fazia um tapauézinho assim, bem grandinho, para levar uma quantidade até boa para a sala de aula. E lá eu vendia. A professora na época deixava vender e eu vendia tudo.
Eu comecei a vender fiado, e minha mãe falou, minha filha, não dá certo, se for vender fiado você vai quebrar. Fiado é a pior coisa que existe no comércio. E ela falava, você vai perder até as amizades se você continuar vendendo fiado, porque você não vai receber, você vai quebrar antes mesmo de começar. Aí eu comecei a falar com o pessoal, olha, aqui é só à vista, não posso porque eu tenho que comprar mais, então eu preciso do dinheiro para poder repor a mercadoria. Eu sempre falava assim, porque era assim que ela me falava, né? E aí eu comecei a vender bem, salgado era muito gostoso, minha mãe era famosa aqui do salgado. E aí eu comecei a vender na escola, eu comecei a ganhar bastante dinheiro ali por dia, só que eu tinha que entender também que não era tudo lucro, que eu tinha que repor para poder comprar mais e vender mais. Aí eu fiquei aí um tempinho fazendo isso, mais ou menos um ano, vendendo salgado e ganhando até uma graninha boa. Isso aí é a renda extra que eu comecei a fazer. Quarta dica, faça um planejamento mensal. Lógico que ela não me falou também com essas palavras, mas ela me falou o seguinte, agora que você anota tudo que entra, tudo que sai, você precisa fazer ali um controle, porque você precisa tirar um dinheiro todo mês para guardar. Esse dinheiro aí, ele tem que ser, por exemplo, o primeiro que você vai tirar. Por exemplo, você recebeu ali aquela quantia ali no mês, você vai pegar um valor, tá? E você vai separar na caixinha, esse dinheiro você não mexe para nada, finge que ele não existe. E era desse jeito que eu fazia. Pegava o dinheiro, eu esperava o mês todinho, guardando, aí eu separava uma parte e guardava separado, quer dizer, esse aqui é para minha meta, para o meu objetivo, né? Das minhas palavras de hoje, só que na época eu falava, isso aqui é para minha casa. E eu guardava todos os meses esse valor, independente de qualquer coisa, toda a entrada tinha que tirar uma quantidade ali para o meu objetivo. Então faça um planejamento mensal, porque você consegue se organizar melhor. Você vai ver que quando você faz esse planejamento mensal, você coloca ali como meta, você tira sim o valor. Eu costumo dizer para as pessoas que falam, é tão difícil guardar dinheiro. Gente, não é difícil. Você pode começar ali com pouco, você pode começar com 10, 20, 30, 40, 50 reais. Você coloca ali como se fosse uma promissória que você deve. Não, esse dinheiro aqui eu devo. Você deve para você mesmo, guarda lá. Que aí com o tempo vai rendendo, você vai percebendo ali que valeu a pena guardar um pouquinho todos os meses. E se você guarda, você não gasta. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Minha mãe era linha dura. Por mais que eu tinha esse objetivo, esse sonho, que eu trabalhava, estava tirando um dinheirinho até bom, eu nunca deixei de ajudar em casa. Ela falava assim, olha, você vai guardar o dinheiro, mas lembre-se que você tem responsabilidades também. Você tem que ajudar no gás, né? Porque eu gastava muito gás fazendo ali o salgado. Ela falava, você vai ajudar comprando a feira da casa. Então assim, já comecei até a ajudar mais. A energia era por conta dela, o gás era meu. E a gente ali, eu dava uma parcelinha ali para comprar comida para casa e minha higiene pessoal, shampoo, perfume, tudo isso eu já comprava com meu dinheiro. Isso era maravilhoso, eu me sentia muito bem. Quinta dica, nunca gaste mais do que você ganha. Gente, foi uma experiência muito engraçada. Na época eu estava muito empolgada, estava ganhando um dinheirinho bom. Gente, para minha idade eu estava ganhando muito bem, tá? Eu acredito que na época eu já estava tirando ali uns 600 reais por aí, por mês. E aí eu comecei a gastar mais. Aí teve um mês que eu gastei além do que eu ganhava. E foi essa lição que minha mãe me deu. Nunca gaste mais do que o que você ganha. Porque eu não consegui nem tirar para guardar. Porque eu falei, eu acabei fazendo dívidas. E aí eu acabei gastando a mais. E ela me disse, nunca faça isso. Você tem sempre que gastar menos do que o que você ganha. Senão você não vai conseguir realizar seus sonhos e objetivos. Então, visando isso, já vamos para a sexta dica. Evite dívidas, gente do céu. Dívidas é a derrota. Você nunca vai conseguir conquistar os seus sonhos, seus objetivos com dívidas. Eu não digo aquelas pessoas que fazem dívida mediante aquilo que ela tem condições de pagar. Eu estou falando daquelas pessoas que vivem endividado, não importa se ele ganha pouco, se ele ganha muito, mas enfia a cara ali, o pé na jaca e muito endividado e o que ganha não consegue pagar. Gente, não, essa matemática não funciona, tá? Não adianta você querer gastar além do que você ganha. E o que aconteceu comigo foi porque as pessoas confiavam em mim,
mesmo sendo ali, né, já uma pré-adolescente, eu já tinha nome, né? Minha mãe ali era bem vista, eu também, então as mulheres queriam me vender algumas coisas, já vendia fiado para mim, porque confiava, sabia que eu trabalhava, que eu tinha meu dinheirinho que eu ia pagar. Mas evite dívidas, tá? É um conselho que eu dou, um conselho que eu recebi e eu carrego para o resto da minha vida. Eu não gosto de estar devendo a ninguém. Isso é muito ruim e traz eu falo desgraça assim, na vida das pessoas, é a tal da dívida, porque eu conheço de gente que estão endividados, que muita gente até já acabou com o casamento, sabe? A saúde mesmo, por conta de dívidas, isso não é legal. Sétima dica, gente, liberte-se da necessidade de estar impressionando as pessoas. Essa lição eu aprendi muito com a minha mãe. Por quê? Pensa aí, um adolescente, né, que está ali na vaidade mesmo, essa fase nossa aí de 13 anos e meio, 14 anos, já começa a surgir uma certa vaidade. E a gente vê os jovens hoje tendo a necessidade de querer impressionar as outras pessoas, de querer se encaixar no meio dos amigos, então eles acabam tendo esse sentimento realmente de querer impressionar as pessoas. O que eu vejo de gente aí vivendo de status, vivendo de fachada, uma vida que não é delas, sabe? Não vive a realidade delas, precisa estar em lugares bonitos, para estar tirando foto, roupas de marca, celular do ano, porque as pessoas têm essa necessidade de impressionar os outros. E desde criança minha mãe falava assim: minha filha, não se preocupe em querer mostrar nada para ninguém, sabe? Viva a sua realidade, seja você mesma. A sua condição financeira é essa, não se preocupe, não importa o que os outros pensem de você, seja feliz com o que você tem. Então, essa é uma lição que eu trago para vocês, tá? Liberte-se de querer impressionar as outras pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na época, gente, eu não fui uma pessoa de fazer muitas amizades, não. As pessoas, eles gostam de status, né? Então, aquelas meninas que viviam vestindo roupas novas, roupas caras, material escolar diferente, bonito, chamava mais a atenção das pessoas e as pessoas queriam se aproximar, queriam fazer amizade, e eu era o patinho feio da sala. Porque eu não me preocupava com isso. Eu lembro que eu tinha 2 calças jeans que eu usei o ano inteiro e 2 ou 3 camisetas assim mais arrumadinhas que eu ia para a escola. Mas na verdade eu acredito que eu tinha muito mais dinheiro do que esses meninos, essas meninas. Só que meu dinheiro tinha um objetivo, não era para estar gastando com coisas que não era necessidade, porque para mim estava tudo bem. As 2 calças estavam ótimas, estava conservada, dava para usar o ano inteiro. E o meu foco não era roupa, era estudar mesmo, então para mim era super tranquilo quanto a isso. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, quem é raiz, gente, já usou até o preguinho ali na sandália havaiana, não já? Fala a verdade, comenta aqui embaixo quem foi que já usou ali por muito tempo um preguinho ali na havaiana, porque eu já usei e muito. A sandália quebrou, o famoso preguinho é lá pra havaiana para usar mais um tiquinho para depois comprar. Então era desse jeito que funcionava. A lição 8 que eu trago para vocês é: livre-se dos excessos, gente. Gente, minha mãe me ensinou muito isso. Ela sempre falava comigo: minha filha, compre apenas aquilo que você realmente precisa, que você realmente vai usar, que você está necessitando no momento. Não fique se enchendo de coisas, de roupa, de sapato que você às vezes nem precisa para estar acumulando. Então assim, gente, eu acho que eu era minimalista desde a infância, porque eu tinha uma dó de gastar dinheiro assim à toa. Eu só comprava um lápis novo se o outro tivesse acabado ou sumido. Eu só comprava uma sandália nova se a minha tivesse quebrado. Eu só comprava uma roupa nova se eu realmente estivesse precisando. Então assim, livre-se dos excessos. Tem gente que compra por impulso. Tem gente que tem tanta coisa que nem sabe que tem. Eu já vi casos de pessoas ali olhar no guarda-roupa, roupas com etiqueta há anos que às vezes nem cabem mais na pessoa, que ela comprou há tanto tempo e nem lembrava. Por quê? Porque tem um consumismo ali em excesso. Mas livre-se disso. Comece a gastar seu dinheiro com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente você está necessitando. Você vai ver o quanto isso vai melhorar na sua vida. Gente,
mas de tudo isso que eu aprendi com ela, o mais importante foi os valores que ela me transmitiu. Ela sempre falava isso comigo: minha filha, aprenda a respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos, aprenda a ser honesta, nunca traga para casa o que não é seu, valorize o que é seu, nunca queira o que é do outro, lute pelas coisas que você acredita. Então, esses valores realmente foi o que mais me fez crescer. Outra coisa que na época ali da adolescência, ela falava muito comigo assim, ó: nunca pise em ninguém pelas diferenças, se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto, como o jeitinho dela falar. E nunca passe por cima de ninguém para conseguir realizar os seus sonhos, suba degrau por degrau, tá? Para você chegar lá no topo, não precisa correr e nem passar por cima de ninguém. Esses são os valores que eu tento passar para os meus filhos também. Seja humilde, seja um bom cidadão, seja honesto, ame mais as pessoas. Então, esses valores é o que mais marcou a minha vida. E eu sou o que sou hoje graças a essa mulher que me ensinou tantos valores preciosos. E eu falei, não disse como é que eu consegui comprar, né? Usando tudo isso que eu falei para vocês, eu via que a gente precisava ali melhorar a renda para me conseguir, né, ter um dinheirinho a mais. Minha mãe alugou uma lanchonete, nessa lanchonete ela me colocou como sócia. E aí era uma lanchonete que na época era numa rodoviária, passava muitos ônibus ali, que ia para ônibus de turismo e vendia muito. Gente, a gente alugou essa lanchonete na mão do rapaz, a gente não tinha R$1 nem para pagar o mês, nem para pagar a mercadoria, e simplesmente ele confiou na minha mãe. Minha mãe falou assim: você aluga para mim? Só que eu não tenho dinheiro nem do aluguel e nem da mercadoria. Ele falou: alugo sim. E aí minha mãe prometeu que quando fechasse o mês que ela ia pagar o aluguel, o que ela entrou, o próximo que ia vencer e toda a mercadoria. E ela cumpriu, gente. Ela fez exatamente assim. Então foi nessa época aí, eu já estava com 14 anos, que eu comecei a ter um dinheiro maior. Por quê? Porque eu era sócia dela, mesmo que eu tinha ali. Agora, o que aconteceu? As despesas da minha casa foi meio a meio, tá? Como a renda era igual de nós duas, não, a despesa era ali dividido partes iguais. Se o gás era metade para uma, metade para outra, energia era igual, feira era igual, tudo era igual. Então, o que sobrava, eu ia e guardava aquela parte que ela sempre mandava guardar, os demais eu ia lá e nas minhas necessidades básicas. Então, foi nessa fase que eu consegui um dinheirinho bom. E aí eu dei a entrada na casa, eu dei a entrada, uma entrada boa. E aí eu fui pagando as parcelas mensalmente. E eu consegui fechar ali, com 17 anos e meio, eu já não devia mais nada da casa. Eu consegui minha casa, gente, a partir dos 14 anos, eu terminei de pagar, com quase 17 anos e meio ali, para honra e glória do Senhor Jesus, eu já tinha uma casa própria. Então foi um sonho realizado, começando ali do baixo, onde ninguém acreditava, né, pelo fato de eu vir de um histórico ali econômico bem precário, e eu consegui com a ajuda de Deus e pela sabedoria de uma grande mulher. Em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É normal muitas vezes você alimentar dentro de si um sonho que a princípio parece ser impossível. Sabe, gente, o que nos impede de realizar um sonho não é de tanto ele ser impossível, mas o medo que a gente tem de torná-lo realidade. Coloca uma coisa na cabeça de vocês: se você não correr atrás daquilo que mais quer, você viverá apenas no mundo de fantasia, viverá frustrado. Você se tornará uma pessoa cheia de medos, insegura, frustrada, por nunca ter tido a coragem de enfrentar o que é necessário para conquistar o que você mais quer. Acredite, tudo nasce de um sonho. Deus abençoe, e é possível sim sonhar. Não duvide que as coisas podem melhorar para vocês. Acredite que é possível você conquistar aquilo que você desejou em seu coração. Busque a Deus, pede ao Senhor direção de todos os seus projetos, de todos os seus planos. Coloque Deus à frente de tudo. Pode ter certeza que tudo isso se tornará realidade mediante a fé em Jesus Cristo.
Então, gente, meu objetivo de fazer esse vídeo aí foi para inspirar vocês, jovens, adultos, porque muitas vezes as pessoas acabam duvidando do seu potencial, acreditam que tem sonhos que é impossível, mas tudo nasce de um sonho. Isso é possível quando você mesmo consegue acreditar nesse sonho e ele vai se tornar realidade a partir do momento que você dá o primeiro passo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.